Na aula de hoje nós vamos falar sobre reino protista, que é formado por protozoários e por algas. O reino protista, eles são seres eucariotes, ou seja, tem célula completa, membrana citoplasma núcleo, são unicelulares ou pluricelulares, fazem fotossíntese, por isso são seres autótrofos, ou também vamos encontrar seres heterótrofos, que não conseguem realizar fotossíntese. A maioria são microscópicos. Locomoção, aí vocês estão vendo aí cílios, flagelos, pseudópodes. Alguns não possuem nenhuma estrutura de locomoção. Aqui mostra uma célula do reino protista. E agora vamos para os protozoários. Mas antes disso, eu vou estar saindo aqui da tela para facilitar para vocês. Isso aí. Os protozoários são os protistas unicelulares e heterótrofos, ou seja, não fabricam seus alimentos. Vida livre ou parasitas, reprodução assexuada, reprodução sexuada e conjugação. E aí vocês estão vendo aqui os exemplos que mostram a reprodução. Na letra A, a reprodução assexuada. Na letra B, uma reprodução também assexuada. E na letra C, uma reprodução sexuada. Vamos aos filos dos protozoários. Os esporozoários são protozoários que não têm estruturas locomotoras, logo não se locomovem. São todos parasitas. Exemplos, nós poderíamos citar: Plasmódio, causador da malária. Risópoda é outro grupo, são protozoários que se locomovem e obtêm alimentos através de prolongamento do citoplasma, chamados de pseudópodes. Exemplo, a ameba. A palavra pseudópodes vem do grego, onde filos, pseudos, significa falso e podo significa pés, falsos pés. Aqui vocês estão vendo aqui o movimento dos pseudópodes fazendo a fagocitose. Foraminífera é outro grupo, eles apresentam carapaça e se movimentam por pseudópodes. Vivem principalmente em águas oceânicas. Zoomastigófora são protozoários que possuem um ou mais flagelos. Os flagelos são longos filamentos que vibram e permitem a locomoção desses seres. Serve também para a captura de alimentos. O exemplo é o Trypanosoma cruzi, que nós vamos ver mais adiante, que é causador da doença de Chagas. E temos também esse outro exemplo aqui, que é a lismania, ou leishmaniose. Vocês estão vendo aqui a giardia, outros exemplos aqui. Ciliófora são protozoários que possuem cílios em volta do corpo. O movimento dos cílios permite a locomoção desses seres. Exemplo, paramécio. Vocês estão vendo aqui na figura. Aqui está mostrando um processo da água e a amônia que ocorre em alguns protozoários. Alguns protozoários causam deficiências nos seres vivos. E vamos começar pela amebíase, causada pelo protozoário Entamoeba histolítica. Aqui vocês estão vendo o cisto. Transmissão, ingestão de água ou alimentos contaminados. Entamoeba histolítica parasita principalmente o intestino grosso dos seres humanos, provocando feridas. Vocês estão vendo aqui na figura. A ameba se reproduz no intestino grosso e forma cistos que são eliminados com as fezes, podendo contaminar a água e alimentos diversos. Então é dessa maneira que vai ser transmitido para outras pessoas.
Sintomas: diarreia com sangue e fortes dores abdominais. Forma de prevenção da doença: beber água tratada, fervida ou clorada, lavar frutas, legumes e verduras, manter bons hábitos de higiene, como vocês estão vendo aí nas figuras abaixo. Doença de Chagas, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. São encontrados em fezes de um percevejo sugador de sangue, que é um inseto, popularmente conhecido como barbeiro. Transfusão de sangue contaminado pelo protozoário de mãe para filho através da placenta ou amamentação. Os percevejos se alojam nas frestas de paredes de chiqueiros e casa de pau a pique, que aqui na nossa região nós conhecemos como casa de taipa. O Trypanosoma cruzi vive no intestino do percevejo barbeiro. O percevejo pica e suga o sangue das pessoas durante a picada. Ele elimina essas fezes que contêm o Trypanosoma. Coçando o local, os parasitas são introduzidos na pele através do orifício deixado pela picada. E aí ele vai seguir a corrente sanguínea. Aqui vocês estão vendo um esquema como ocorre todo o processo da infestação do Trypanosoma cruzi. Sintomas: febre ou inchaço ao redor do local da picada, ferida na pele, doenças cardíacas, megacoração, ou seja, um coração grande, ele cresce, e megacolon, alguns colos em alguns órgãos da gente. Forma de prevenção da doença, ou seja, profilaxias: tapar frestas onde os percevejos possam se esconder, substituir moradias de barro e de madeira por outras de tijolos, exigir garantia de sangue sadio em transfusões de sangue, usar inseticidas para combater o percevejo e controle biológico. Esse é o último ato que deve ser feito, porque vai ser consumido substância química, vai ser utilizado substância química. A malária é causada pelo protozoário Plasmodium. A picada da fêmea no mosquito contaminado do gênero Anopheles, conhecido popularmente como mosquito prego, como vocês estão vendo aí na figura. Durante a picada, o mosquito libera saliva contendo os plasmódios. Os parasitas penetram no organismo através do orifício deixado pela picada. Os plasmódios se instalam em diversos órgãos, tais como o fígado. Estão vendo aí na figura. Aqui estão vendo o esquema do processo da picada do mosquito, e aí vai ocorrendo a transmissão. Aí vem outro mosquito, pica e assim vai passando para outras pessoas, né? Parecido com uma dengue. Após um certo período, os parasitas retornam ao sangue e penetram nos glóbulos vermelhos, onde se reproduzem cheios de novos parasitas. Os glóbulos vermelhos se rompem, liberando novos protozoários que irão infectar outros glóbulos vermelhos. O hospedeiro intermediário é o homem e ocorre a reprodução assexuada. E tem o hospedeiro definitivo, que é no mosquito, e a reprodução é sexuada. Sintomas: febre alta, forma de prevenção da doença: a pulverização de inseticidas em córregos, lagos e poças de água, parada para matar as larvas do mosquito e evitar o excesso dos mosquitos às moradias. O acesso, na verdade, às moradias. Leishmaniose, causado pelo protozoário, o nome científico Leishmania brasiliensis, transmitido pela picada do mosquito do gênero Phebotomus, popularmente conhecido como mosquito palha. Aqui vocês estão vendo sintomas, inclusive com algumas fotos. Feridas na pele, nos lábios e no nariz. As feridas podem obstruir parcialmente as cavidades nasais, provocando sono agitado e insônia. Giardia, o giardíase, causado pelo protozoário Giardia
lamblia. Transmissão, ingestão de água ou alimentos contaminados. A Giardia lamblia parasita principalmente o intestino delgado dos seres humanos. Vocês estão vendo aqui a figura, o intestino delgado sendo infectado, né? Sintomas: diarreia, desidratação e até a morte. Forma de prevenção da doença: beber água tratada, fervida ou clorada, lavar frutas, legumes e verduras antes de consumi-los, manter bons hábitos de higiene. O recomendável na maioria dos casos, para evitar, né? Vocês estão vendo aqui nas figuras abaixo. Toxoplasmose, um protozoário do grupo do Toxoplasmose gondii. Vocês estão vendo aqui o cisto, como está aqui na figura, e o esporozoário. A transmissão: contato com animais domésticos ou com suas fezes, principalmente de gatos. As fezes do animal podem conter cistos do parasita que são espalhados por insetos como moscas e baratas. Os cistos podem ser adquiridos quando uma pessoa entra em contato com as fezes contaminadas ou quando ingere alguns alimentos contaminados. Então vocês estão vendo aqui o esquema, como foi relatado, e as figuras aqui. Aqui mostrando também a participação do gato, de outros animais, até chegar na espécie humana. Mulheres grávidas passam para o feto e pode ocorrer malformações até aborto. Sintomas: mal-estar, dor de cabeça e musculares. Febre, lesões oculares com perda parcial ou quase total da visão. Em grávidas, o bebê pode nascer cego, deficiente mental e até mesmo morto. Prevenção: lavar bem as mãos antes das refeições, principalmente após o manuseio com animais domésticos, principalmente o gato, como vocês estão vendo aí na figura, como foi relatado. Vamos agora para outro grupo de protozoários, do grupo dos protistas, na verdade, que é as algas. Características gerais: são eucarióticos, unicelulares. Eucariótico porque a célula é completa. Unicelulares ou multicelulares, ou seja, tem seres com uma célula só e seres com mais de uma célula ou várias células. São autótrofos, fazem fotossíntese, né? E vocês vão encontrar também aqueles que são heterótrofos, que não conseguem fazer fotossíntese. Formam estruturas de tamanhos variados, vivem no mar, em água doce, em terra firme, sobre superfícies úmidas. Temos aqui talo, corpo de águas multicelulares. Maioria apresenta parede celular, aeróbios. Certas espécies apresentam flagelo para se locomover. Reprodução assexuada ou sexuada. Aí nós estamos vendo aqui alguns exemplares: a água verde, a unicelular, a água vermelha e a água parda. Águas eglenofíceas. Elas são unicelular, encontradas em água doces, são autótrofos e também são encontrados também heterótrofos. Reprodução cisparidade, ou seja, é uma reprodução assexuada com divisão binária, né? Um ser se divide em dois. Parede celular, película não celulósica, substância de reserva paramido, pigmentos, temos clorofila, caroteno e xantofila, que é a cor amarela. Crisófitas são algas unicelulares, maioria são marinhas, reprodução por cisparidade, principalmente pela parede celular. Aliás, cisparidade é a principal reprodução. Tem parede celular, agora sim, substância de reserva, o óleo de atomito, cosméticos e lixas, pigmentos, temos a cor dourada, cinza, clorofila e caroteno, pertencentes ao reino protista. Pirófitas,
são algas unicelulares, a maioria marinha, reprodução cistiparidade, tem parede celular, como nas plantas, né? Placas, substância de reserva, óleo e amido, que é amido é um tipo de açúcar, né? Pigmentos, clorofila, caroteno, xantofila. Pertence ao reino protista, responsável pela maré vermelha, aglomerado de águas pirófitas que formam uma mancha vermelha e liberam neurotoxina, que é uma substância que ataca o sistema nervoso. Bioluminescentes, ou seja, pode produzir e liberar luz. Algumas espécies liberam luz. Agora aqui mostra, eu estou aqui abrindo todo o processo para vocês, da maré vermelha. Fenômeno relacionado principalmente com a intensa proliferação de certas espécies de organismos que produzem toxinas capazes de intoxicar e matar grande variedade de organismos. Ocorre quando há mudança na qualidade da água, aumento no lançamento irregular do esgoto, ou seja, a poluição industrial, do estabelecimento prestadores de serviços de saúde ou sem tratamento prévio, diretamente para o mar. Aumento da quantidade de lixo doméstico, comercial, industrial, hospitalar. Eutrofização dos ecossistemas costeiros, prejudicando o ecossistema. Alteração em condições padrões climáticas, especialmente a temperatura global. Transporte de cisto em água de lastros ou translocação de estoque de organismos para fim de aquicultura. Alteração da salinidade das águas no mar. Aqui vocês estão vendo aqui fotos da maré vermelha. No Brasil, o fenômeno da maré vermelha é mais comum em algumas regiões. Aí foi encontrado em 1998. Vocês estão vendo aqui, olha, a região do município de Rio Grande do Sul. Vamos ver mais aqui. O município de Florianópolis também, em 2007. Aqui só são dados para vocês, viu? Agora vamos ver outro tipo de águas. Deixa eu voltar aqui. O que elas produzem? Luz na noite, luciferina, oxina pela enzima luciferase, na presença de ATP e oxigênio. ATP é trifosfato de adenosina, que é um composto de armazenamento de energia. Liberação de luz dentre os organismos causadores de anoflagelados, aqui como eles estão mostrando na figura. Vamos seguir aqui. A importância das algas. Deixa eu abrir aqui para vocês observarem. Compõe o fitoplâncton, é importante no processo do equilíbrio do ecossistema marinho. Manutenção do teor de oxigênio no ar atmosférico da água. São produtores, ou seja, produz através do processo da fotossíntese, base de muitas cadeias alimentares, alimento também para o ser humano, como sushi. Vamos ver aqui. Bom, aqui eu abri mais o campo para que vocês possam visualizar mais importâncias sobre as algas. Caragenano significa na indústria alimentícia, polissacarídeos, que são açúcares, na indústria farmacêutica, cosméticas e preparação de meios de cultura. Carapaça, sigilosa das diatomáceas, produção de cosméticos também na indústria de produtos domésticos, de beleza. Aí vocês estão vendo aqui as figuras abaixo. Aqui mostra o ciclo da reprodução.
Vamos ver aqui. Reprodução assexuada das águas. Zoospória. Vamos ver aqui. Aqui mostra um tipo de reprodução assexuada das águas, divisão binária, onde um C, vocês estão vendo aqui na parte de cima, um C, ele vai se dividindo em dois, e aí é uma reprodução assexuada binária. E temos aqui mais outro tipo, reprodução sexuada das algas multicelulares. Vocês estão vendo aqui o processo parecido como se fosse plantas, mas são algas, né? Aqui está todo o esquema do processo de reprodução, que é a alface do mar, um tipo de alga. E assim nós terminamos o assunto sobre reino protista, tá certo? E nós vamos dar continuidade em outros assuntos e outros temas para vocês, tá certo? Um abraço a todos.